Segundo episódio da primeira temporada, eu sou o Gustavo Chacu e esse é o Especialista em Fotomontagem. Aqui você aprende tudo que você precisa para sair do zero e se tornar especialista em fotomontagem. E o tema de hoje é: por que aprender fotomontagem através de tutoriais pode atrapalhar o seu aprendizado? Se liga aí no episódio de hoje. Hoje eu vou explicar para você o porquê você deve tomar cuidado quando você vai aprender fotomontagem, principalmente se você está começando através de tutoriais. Porque geralmente os tutoriais eles são feitos para as pessoas que já têm um certo conhecimento. Então, se você está começando na fotomontagem, você vai ter grande dificuldade. Na verdade, você, em vez de estar indo para o caminho certo para se desenvolver na fotomontagem, você vai acabar indo para um lugar completamente diferente. Eu vou te dizer porquê, você vai entender direitinho o porquê isso acaba acontecendo. Você vai entender exatamente como é que você pode utilizar os tutoriais já com uma mentalidade para você tirar proveito daquilo, porque se você não tiver essa visão enquanto você acaba aprendendo tutoriais, né, no caso de fotomontagem, você acaba se desviando do aprendizado. Você vai aprender muita coisa que não tem necessidade, você vai aprender coisas que você ainda não tem capacidade de entender, isso vai atrapalhar. Você vai sentir como se você não fosse capaz de aprender, porque você está aprendendo um passo além. Por isso que é complicado você aprender através de tutoriais. Então o tema de hoje é esse. Depois que a gente terminar o vídeo de hoje, você vai conseguir ver vídeo tutorial, qualquer um, você vai saber analisar quais são os vídeos tutoriais melhor para você aprender, que você vai tirar melhor proveito. Você vai saber mesmo os vídeos que possam não ter proveito, você vai saber analisar, usar esses vídeos ao seu favor, para o seu desenvolvimento. Ou seja, é um vídeo de grande valia porque você vai, mesmo os vídeos de tutoriais que você possa dizer assim, ah, mas esse vídeo aqui o Gustavo falou que não me ajuda muito, mas se você tiver a visão certa, você vai conseguir aprender bastante dentro desse vídeo. Primeiro, vamos entender de que forma o curso de hoje vai ajudar você. Na maioria das vezes, quando você vai aprender tutorial, o tutorial ele é feito por uma pessoa que já tem um certo conhecimento. No nosso caso, eu já vou focar direto em fotomontagem, tá? Porque você tem tutoriais de várias coisas, então eu poderia estar falando de vários tipos de tutoriais, mas eu vou focar aqui no tutorial de fotomontagem. Quando você vai aprender fotomontagem através de tutorial, o que que acontece? Geralmente, a pessoa que está passando o tutorial, ela já tem um certo conhecimento sobre fotomontagem. Então, por ela ser uma pessoa que está simplesmente mostrando uma coisa que ela já sabe, né, um pedaço do conhecimento dela, porque, na verdade, um tutorial de fotomontagem é isso, é um pedaço de conhecimento. Só que esse pedaço de conhecimento, ele precisa, é como se fosse, imagina assim, que o conhecimento total seria de A a Z, beleza? A, B, C, até Z. Então eu chego ali e vou te dar o conhecimento de M a N, por exemplo. Ou seja, eu dei um pedaço. Só que antes do M, existe um monte de passo para chegar no M. E depois do N tem um monte de passo também. Ou seja, eu te dou um pedaço dos passos ali e você não tem os anteriores. Você não tendo os anteriores, você acaba não conseguindo desenvolver. Vai ter coisa ali dentro daquele processo ali que você não sabe, que você não tem conhecimento. Aí você acaba buscando aquele conhecimento que está faltando para complementar aquele tutorial. E na maioria das vezes, essa busca ela é incessante, porque você vai buscar esse pedacinho que está faltando, aí você chega naquele vídeo, aí você vai ter que buscar um outro pedaço, que esse vídeo vai indicar outro pedaço, e assim você vai, e você nunca tem um direcionamento. Os tutoriais geralmente acontece isso, as pessoas acabam se sentindo que estão fazendo muitos tutoriais, estão aprendendo, estou aprendendo muito, mas quando você senta realmente para tentar fazer uma fotomontagem, você não consegue. É claro que se você, por exemplo, você vai fazer uma fotomontagem que alguém criou ali, o cara foi e criou um vídeo, a pessoa foi e criou um vídeo para fazer uma determinada fotomontagem. Você vai e acompanha aquela fotomontagem que ela fez, inclusive usando as fotos iguais àquela postou, ou com umas fotos que ela mesma botou o link ali onde você busca cada uma, você vai e consegue ter o mesmo resultado que ela, que você está copiando o que ela fez. Tá, e daí? Dali você não consegue utilizar aquilo em outros sistemas, porque na maioria das vezes as configurações de cada ferramenta vai ser diferente. Por exemplo, você fez uma iluminação naquela imagem. Para aquela imagem, você precisou de uma determinada configuração de iluminação. Para você fazer em outra, você precisar de outra. Ou seja, você acaba perdendo muito tempo. Você, em vez de entender o que é a configuração de iluminação, entender o processo, o que é a iluminação dentro de uma fotomontagem, e aí você aprender todo o passo a passo sobre iluminação, e depois você está apto a fazer qualquer tipo de iluminação em qualquer fotomontagem, não, você aprende pedaços, e aí você tem que tentar descobrir como é que aqueles pedaços vão te direcionar para onde você quer ir, ou seja, para se tornar especialista em fotomontagem. Ou para aprender. Às vezes, na mente você não tem, eu quero ser um especialista, você tem, eu quero aprender fotomontagem. Mas exatamente isso, você acaba ficando limitado pelo próprio aprendizado, como os tutoriais são criados, porque na maioria das vezes, quase que 100% das
vezes, as pessoas que fazem tutoriais não são professores e não são pessoas que têm o entendimento desse processo que eu te falei, de A a Z. Ele não se liga que ele primeiro tem que ensinar o A, depois ele tem que ensinar o B, o C, até a chegar ao Z. Quando você chegar no Z, você concluiu. Eu não estou dizendo que o processo é de A a Z, pode ser 3 passos ou 4. No caso de fotomontagem, são muitos passos, realmente. Mas são passos que você precisa dar. Antes de você começar a realmente criar uma fotomontagem ou sentar e começar a editar uma imagem, você precisa entender algumas estruturas. E geralmente isso não é passado. É passado um tutorial, onde você senta e copia o processo que outra pessoa fez. Que é o que eu falei. É um pedaço de aprendizado. É aquele pedaço ali, na maioria das vezes, ele não vai te ajudar, porque você aprende a fazer aquilo que aquela pessoa fez para aquela arte determinada, usando aqueles parâmetros determinados. Ou seja, não serve para mais nenhum outro. É claro que uma coisa ou outra ali você vai perceber, você vai entender. Mas é um processo que é muito árduo e grande. Ou seja, você vai perder muito tempo para aprender um processo que você poderia... Vamos supor, você em vez de... foi o meu caso. Eu demorei 10 anos, né? No outro vídeo eu falo isso. Eu demorei mais de 10 anos para poder criar um processo, que agora é o meu método. Demorei 10 anos para criar esse método, para chegar nisso. Por quê? Porque eu tive que estudar uma ferramenta, outra ferramenta, estudei toda a ferramenta e vi que aquela ferramenta, ela tinha muita informação que eu não precisava, ou seja, eu uso GIMP. GIMP e Inkscape são as duas ferramentas que eu uso para fazer fotomontagem. Aí já tem um diferencial. Quase todo mundo faz fotomontagem dentro de uma ferramenta única, geralmente a ferramenta Bitmap, que é o GIMP. O GIMP é igual ao Photoshop. Então, quer dizer, todo mundo usa dentro dessa ferramenta, faz a fotomontagem dentro dessa ferramenta. Só que essa ferramenta, na hora de você fazer o recorte, ela não tem um acabamento muito bom. Seja o Photoshop ou o GIMP. O GIMP é exatamente igual ao Photoshop. O que você consegue fazer no Photoshop, você faz no GIMP. Então, não é por causa da ferramenta, mas é porque o corte é diferente. Um corte em uma ferramenta Bitmap, ela é diferente de um corte numa ferramenta vetorial, que é o caso do Inkscape. Então, para você ter uma ideia de mais ou menos do que significa isso, por exemplo, imagine que o Bitmap é como se você pegasse um jornal, imagine que você tem duas folhas de jornal com um jogador de futebol, e eu vou cortar a bola que está em cima do gramado. Imagine que com a ferramenta Bitmap eu vou cortar com a mão. Ou seja, eu cortando aquilo com a mão, vai ficar um monte de pedacinho de papel ali do jornal grudado na bola. Não fica preciso o corte. Já com o corte vetorial, eu consigo cortar como se fosse uma tesoura. Eu corto exatamente aonde eu quero e aquele corte fica preciso. Então é essa a diferença. É claro que você consegue fazer um corte dentro de uma ferramenta Bitmap e ficar mais ou menos disfarçado, mas é o que eu estou falando, é disfarce. Se você reparar, quase todo artista que faz um corte dentro de uma ferramenta Bitmap, ele coloca muitas camadas em cima daquela camada recortada para poder disfarçar, ou seja, bota muito efeito, textura, para poder esconder aquele acabamento que não fica tão legal. Enquanto que na ferramenta vetorial você consegue ter aquele corte mais preciso. Esse diferencial, para mim, é bem interessante. Foi uma das coisas que eu desenvolvi aprendendo vários processos diferentes. Então isso já me ajudou bastante a desenvolver essa minha técnica. E é o que eu falei, foram muitos anos estudando várias ferramentas, estudando vários tipos de processo, estudando teatro, cinema, porque no final, fotomontagem é um tipo de comunicação, é como se fosse um filme, como se fosse uma peça de teatro, é uma comunicação. Então eu acabei misturando todos esses processos e criei um processo meu. E nesse meio tempo, é claro que eu acabei aprendendo um pouco de arte também, sobre artes e tal, e eu vi que dentro da arte você tem um processo. Antes de você aprender a desenhar uma estrutura, você começa a descobrir onde são os músculos, por exemplo, de um personagem. Então você entende musculatura. Então você sabe se o braço está num determinado movimento, a musculatura está no movimento X, entendeu? Então você, antes de você perceber isso, você tem que entender essa estrutura. É a mesma coisa que acontece na fotomontagem. Não adianta você querer fazer uma fotomontagem, eu vi lá o cara recortando, mas se você não sabe aonde você tem que colocar o personagem para chamar mais atenção, aonde você tem que colocar o personagem para criar um ambiente de tristeza, qual o tipo de cor que, se você colocar, vai fazer aquela pessoa sentir uma determinada sensação. Então, os tutoriais, eles deixam a desejar nisso. Você aprende ali um processo, como eu falei, um pedaço de informação, mas não aprende o todo. E aí você acaba indo buscar em outro tutorial, aí acaba buscando em outro, e aí fica aquela bola de neve. Foi o que aconteceu comigo. Eu buscava tudo que era tutorial, estava vendo. E no começo era complicado, porque os tutoriais, como eu já falei no vídeo anterior, eram em inglês, né? Eu não sacava muito de inglês na época. Era filmado e as filmagens não era igual agora que você vê. Eu consigo filmar a minha tela com um programa dentro do próprio computador e a imagem fica perfeita. Na época não era assim. Na época a pessoa botava uma câmera de frente pro computador e filmava. E, ou seja, a imagem ficava horrível, ficava com brilho demais, você não conseguia ler os menuzinhos, era horrível, era muito ruim mesmo. Era um processo que era mais defasado. Hoje em dia já é mais fácil, mas mesmo assim, o tutorial manteve a mesma cara. A pessoa sabe uma coisa e vai explicar essa uma coisa só para você.
você, mas só aquela ali. Então, dentro da fotomontagem, como eu falei, você tem várias outras coisas que abrangem fotomontagem. Então, depois que você entender essa aula de hoje, você vai conseguir ver tutoriais e tirar proveito melhor do tutorial. Você vai conseguir ver o tutorial com um outro olhar. E é isso que eu quero, que você veja com outro olhar, com um olhar de aprendizado, como se fosse uma busca do tesouro. Então, você vai ali, você vai tirar o tesouro dali. E você vai ter essa mentalidade própria para não se prejudicar. Porque o que acontece na maioria das vezes é que as pessoas acabam ficando tristes porque não conseguem fazer uma fotomontagem, acham que elas são incapazes de fazer uma fotomontagem, acham que precisa de dom para fazer uma fotomontagem, criam uma série de conceitos na cabeça. Ah, eu sou incapaz, ah, eu não consigo fazer, todo mundo é super simples, o cara fez lá, eu não consigo fazer. Mas não é, é porque você não tem o direcionamento. É claro que vão ter pessoas que têm uma propensão maior a criar fotomontagem, a se desenvolver melhor dentro da fotomontagem, aprender mais rápido, mas isso é normal, isso é um fato normal, isso é em tudo na vida, em qualquer tipo de aprendizagem, vão ter pessoas que vão ter mais facilidade de aprender uma coisa do que outras. Mas isso não quer dizer que você não possa aprender, você pode aprender e é simples, é o que eu tô falando, tem muito tutorial que derruba muita gente que é boa, inclusive, que tem talento, mas porque não está conseguindo fazer, eu já vi 30 tutoriais e não consigo fazer uma fotomontagem decente, não consigo fazer um trabalho que eu acho legal. É porque a pessoa não tem realmente o processo passo a passo ali demonstrado. Como eu falei, do A a Z, então acaba acontecendo isso. Agora, você sabe dizer quais são os tipos de tutoriais que atrapalham o seu aprendizado? Geralmente, os tutoriais que vão fazer isso com você são tutoriais que ensinam quando você pega a imagem e você conclui. Eu não sei se eu estou sabendo me expressar, mas por exemplo, existem tutoriais que falam de uma ferramenta determinada, de uma única ferramenta. Esse tutorial é legal de você mexer, porque você vai aprender aquela única ferramenta. Vou explicar depois também um pouco mais sobre essa única ferramenta, porque também tem a forma certa de ver esses tutoriais. Geralmente, o grande problema está em tutoriais que parece que são completos. A pessoa pega a imagem, trabalha a imagem, bababá, passo a passo e finaliza. Quando acontece isso, na maioria das vezes, o que vai acontecer com você é que você vai aprender só aquilo ali, só aquele processo que a pessoa fez, com aquela imagem. Ou seja, se ela fez, sei lá, vamos falar do recorte da bola. Eu fiz um recorte de uma bola e botei um gramado diferente, botei um gramado vermelho. Eu só aprendi aquilo. Ou seja, se eu não for fazer um outro gramado de outra cor, eu não consigo usar aquele aprendizado para nada. Aí eu, às vezes, vou até tentar, mas eu aprendi a mexer na cor aqui, eu vou tentar mudar essa cor de outra cor. Beleza, você aprendeu a mexer em cor, mas só aprendeu a fazer aquela modificação de cor. E tem várias outras formas de modificar a cor. Você pode dar sombra na cor, você pode colocar textura junto com cor, você pode, sei lá, tem milhões de possibilidades que você pode fazer dentro de um lance de cor. E você aprendeu só aquilo. Aí você começa a achar que você sabe tudo sobre cor. Mas não, você aprendeu só a mudar a cor daquele gramado. E às vezes a pessoa até mudou esse gramado em relação ao que é verde. Então eu uso a ferramenta de edição de imagens, faço um trabalho que é um trabalho para cor verde, e aí se eu for fazer aquilo numa cor azul, fazer aquele mesmo processo que a pessoa fez numa cor azul, eu não vou conseguir. Eu falo assim, mais ou menos, vamos supor que eu coloquei um efeito, eu peguei um efeito, eu quis dar um efeito na cor verde. Aí eu vou e uso a ferramenta e consigo mudar a cor e crio um efeito. Só que aquele efeito talvez não funcione para a cor vermelha, talvez não funcione para a cor rosa, para a cor azul, ou seja, bota na cabeça, eu vou fazer isso aqui em tal coisa. Chega lá na hora você não consegue fazer. Aí você começa a se sentir mal com você mesmo, sabe? Tipo, eu não sei fazer, eu não sei nada, por mais que eu olhe, eu não aprendo. Então, meu ponto aqui é que a grande maioria das pessoas acaba se prejudicando porque acha que está aprendendo, mas não está aprendendo nada. Ela está só ali replicando uma coisa que outra pessoa fez. Então, na maioria das vezes, é esse tipo de conteúdo que vai atrapalhar no seu aprendizado. Enquanto conteúdo de ferramenta, ele vai te ajudar. Mas tem que ter uma mentalidade certa também para ver. A de ferramenta que eu digo é, por exemplo, quando você vai fazer uma fotomontagem, existem determinadas ferramentas que você utiliza. Não são todas. Então, por exemplo, você tem o GIMP e tem o Inkscape, que são as ferramentas que a gente vai usar aqui no curso para fotomontagens. Você não vai usar todas as ferramentas do GIMP nem todas as ferramentas do Inkscape, porque dentro da ferramenta do GIMP você tem ferramentas para criar site que não precisa ser usada para você editar uma imagem, para fazer uma fotomontagem. Você tem ferramentas do Inkscape que são para fazer configurações de livro que você não vai utilizar na hora de fazer uma fotomontagem. Então, quer dizer, são ferramentas que estão ali, que você acabaria tentando aprender, vou aprender essa ferramenta aqui, porque essa ferramenta eu preciso dela, eu preciso utilizá-la. Só que aí você vai ver que, na verdade, você não precisa dessa ferramenta para utilizar na fotomontagem. Então, você vai precisar de algumas ferramentas. Então, essas ferramentas é legal, interessante de você aprender. Mas aí também, para você aprender, você tem que saber quais são as ferramentas, né? Então, você está iniciando. Então, tem todo um passo a passo. Se eu fosse criar um tutorial agora para você, eu começaria ensinando você a baixar as ferramentas que você vai utilizar. No nosso caso, Inkscape e o GIMP. E eu já fiz isso no vídeo anterior. Então, se você ainda não viu o vídeo anterior, dá uma olhada lá, vê como é que você baixa as duas ferramentas. Inclusive, lá tem um material de apoio que são PDFs, onde você vai aprender a usar o mouse, porque para fazer fotomontagem você pode fazer também através do mouse.
mouse. Então lá tem um PDF, são 10 PDFs com tracinhos, né? Como se fosse aquelas letras A que você faz quando é criança, B, para você utilizar o mouse. Então você vai fazer exercícios com a sua mão, utilizando o mouse para fazer a sua fotomontagem. Ou se você tiver também uma mesa digitalizadora, você também consegue usar lá para aprender. Então dá para começar também com o mouse ou com a mesa digitalizadora, não tem muita diferença. A grande diferença que eu diria seria a velocidade, né? A velocidade é diferente. Mas isso é papo que já está no outro vídeo, então vamos manter o nosso foco nesse vídeo aqui. Então o tutorial que você deve evitar é esse tutorial exatamente que mostra você começando a fotomontagem, pegando a imagem, recortando, todo esse processo. Dê preferência a tutoriais que falem de uma ferramenta só, que expliquem o funcionamento daquela ferramenta. E preferência a ferramenta de recorte, mudança de cor, esse tipo de ferramenta. E como eu falei, como a gente vai usar o GIMP aqui, né, no curso, então eu acho legal você procurar tutoriais de GIMP, né? Apesar de que eu vou ensinar isso tudo para você aqui, mas se você quiser, né, dar um passo à frente, dar uma olhada nos tutoriais, esse é o tutorial que eu aconselho que você pesquise, é tutorial de ferramentas específicas, de trabalhos específicos, não de um todo. Ah, vamos criar uma fotomontagem do zero. Não, foge disso, porque isso vai acabar te atrapalhando no processo. Vamos entender o que é tutorial para você poder assimilar isso de forma melhor. Tutorial, ele é um pedaço de informação, é só um pedaço. Então imagine que você não saiba fazer feijão e você quer aprender a fazer feijão, não sabe nada de feijão, não, você quer aprender a fazer do zero. E eu chego para você e falo assim, olha, você coloca no fogo médio, numa panela de pressão no fogo médio. Acabou o ensinamento. Tutorial é basicamente isso. Ele não explica que você tem que ir no mercado, ele não explica que você precisa comprar um tipo específico. Eu posso dizer qual é o tipo de feijão que você vai comprar. Existem vários tipos, né? Aqui em Portugal não tem tantos tipos assim, mas no Brasil você tem mais tipos. Então você tem um feijão que é muito barato, que às vezes vem pedacinhos de outros grãos juntos, vem milho, vem uma opção de coisa. Então esse feijão você precisa escolher, você tem que lavar o feijão, você precisa ter o alho já cortadinho para na hora que você for refogar, o óleo, você precisa de óleo, precisa de alho, precisa de sal. Você tem a quantidade certa de água que você tem que colocar na panela de pressão. Você não pode colocar nem muito nem pouco. Se você botar muito, vai ficar aguado. Se você botar pouco demais, você vai queimar o feijão. Então, quer dizer, antes de você só, bota em fogo médio na panela de pressão. Mas e aí? E todo outro processo que você não sabe, né? Eu tô falando do zero. Então, eu tô falando de uma pessoa que não sabe fazer feijão. Então, eu preciso ensinar desde o momento que a pessoa vai no mercado, ou aonde quer que seja, comprar o feijão, levar para casa, escolher. Ou seja, tem todo um processo anterior. Tutorial é exatamente isso. É esse pedacinho de informação que o cara dá. A pessoa geralmente não dá o processo inteiro. Então o cara te dá um pedacinho de nada da informação. Aí você vai começar a tentar imaginar, mas o que é fogo médio? Você de repente nem sabe o que é fogo médio. Mas o que é fogo médio? Aí você vai pesquisar o que é fogo médio. Aí quer dizer, você vai chegar em fogo médio aí, tipo médio alto, médio médio, médio baixo. Então quer dizer, tem vários tipos de médio. E são coisas que não estão focadas em fotomontagem na maioria das vezes. Então quando você tem um processo desse tipo, você acaba se perdendo. Agora, o ideal é que você tenha uma pessoa que esteja mostrando exatamente fotomontagem, que é o meu caso. Eu estou mostrando para você aqui como é que é o processo passo por passo para você não se perder e nem sentir essa frustração de tipo, eu não consigo fazer fotomontagem. Claro, no começo ninguém consegue fazer, é igual fazer feijão. Quem nunca fez também vai ter problema na hora de fazer. Não vai ficar bom, vai queimar, não vai ficar legal, vai ficar aguado, vai ficar salgado demais, vai faltar tempero, enfim. Então, existe um passo a passo. O foco é exatamente esse. Então, isso é tutorial. É um pedacinho só, um pedaço único da informação. Muita gente confunde tutorial com curso. São coisas completamente diferentes, são mundos, universos diferentes. O tutorial, como eu falei, é um pedaço só da informação. É só isso. Um curso não. Um curso, geralmente, você tem a base, né? Você vai... É um pilar em cima do outro. Então, você cria um degrau, aí para você poder passar para o próximo degrau. Você cria o degrau, passar para o próximo degrau. No tutorial, geralmente, a pessoa que está ensinando, ela não tem essa preocupação, né? Ela só ensina o que ela sabe fazer. Mas ela não quer saber se você não tem os degraus anteriores. Então, você fica tentando pular de um degrau para o outro. Às vezes, você nem consegue, porque é tanto degrau que está acima que você vai pular e vai cair, não vai se machucar. E geralmente é isso que acontece. Então, você precisa primeiro vir para baixo, começar a criar a sua base ali, seu alicerce, e ir subindo degrau por degrau. Isso não é demorado. O engraçado é isso. É mais demorado você ficar pulando para lá e para cá sem direção, porque é isso que acontece, você não tem uma direção, do que você pegar uma técnica e usar essa técnica. Então, é bem importante você ter esses passos fundamentais. Então, você não pode confundir tutorial com curso. Quando você coloca isso na sua cabeça, você já vai dar um grande passo, que você vai saber, ó, eu não sei fazer fotomontagem.
fotomontagem. Eu não estou fazendo um curso aqui de fotomontagem, eu estou vendo um tutorial. Isso é legal, ver tutorial é bom, você, né, é igual você aprender inglês. Você coloca um filme totalmente em inglês, sem legenda, e fica só escutando. Isso te ajuda. É a mesma coisa do tutorial, você pode fazer a mesma coisa. Coloca um tutorial ali e vai vendo. Às vezes tem coisa que você já conhece, tem coisa que você não conhece, mas você vai vendo. Porque aquilo ali vai te ajudando, vai criando ali para você uma cultura visual, que você vai vendo outros artistas, né, você vai percebendo como é que outros artistas fazem as coisas. Isso te ajuda, mas não ajuda a aprender fotomontagem. É claro que mais à frente, quando você estiver num nível mais acima, você vai começar a ver aquilo de outra forma. Você vai entender, não, isso aqui, nossa, fulano fez isso. Ah, ele faz dessa forma, também posso fazer. Você vai ver que tem ferramentas que você pode, são ferramentas diferentes que você pode conseguir o mesmo resultado. Então, você quer fazer o resultado A, você pode usar a ferramenta B, C ou D, que você vai chegar no mesmo lugar. Só que cada uma vai ter um processo diferente, vai ser um pouco mais demorado o processo, vai te dar uma performance diferente. Então, a ideia básica é essa, você ter essa visão de que você pode ver o tutorial, o legal é você ver tutorial sempre. Em vez de ver um vídeo de fofoca, alguma coisa do gênero, para num tutorial, que é sempre legal. Mas você tem que ter essa mentalidade. Eu estou fazendo tutorial, mas não estou fazendo um curso. Porque quando você começa a confundir as coisas, você começa a achar que você já sabe fazer muito. Ah, já fiz 10 tutoriais, já fiz 50 tutoriais, então eu manjo. Porque aí você vai quebrar a cara, você vai ver que você não manja nada. Quando você for fazer, você vai conseguir repetir o que outra pessoa já fez. Ah, eu só consigo mudar o campo de verde para vermelho. Aí, quer dizer, isso não é fazer fotomontagem, né? Então é só copiar o que o outro fez. Você tem que entender por que foi mudado aquele campo, como é que se muda, qual foi a ideia de mudar aquilo, por que o vermelho também, entendeu? Por que uma bola? Então tem os significados de cada coisa. E é isso que eu quero que você aprenda. Quero que você seja especialista em fotomontagem, mas com essa mentalidade. Qual seria a diferença máxima, assim, que dá para você perceber entre tutorial e curso? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar você aprender a escrever. Tutorial seria, por exemplo, eu escrever a palavra aula e você copiar. Você vai copiar a palavra aula ali. Isso seria tutorial. Você consegue escrever. Vamos supor que você não sabe escrever, tá? Você consegue copiar ali e escrever a palavra aula, mesmo sem saber escrever. Você não sabe escrever nada, mas você escreveu aula copiando o que eu escrevi ali. Você só copiou a palavra. Ou seja, você consegue escrever aula à vontade, mas às vezes você não lê, você não sabe ler. Alguém vai ler para você e falar, ah, tá escrito aula. Aí você pode até decorar e falar, ah, isso é aula, mas acabou. Agora, isso é o tutorial. Agora, o curso, você fazer um curso, o que é? É você escrever qualquer palavra. É você escrever um livro inteiro com o texto que você quiser. Você criar poesia. Por quê? Porque você aprendeu a escrever. Então, quando você aprende a escrever, é a mesma coisa que quando você aprende fotomontagem. Você consegue criar qualquer tipo de imagem, você consegue fazer qualquer tipo de associação com as imagens. Você entende como é que uma imagem vai tocar o sentimento de uma pessoa, como é que você usa a fotomontagem para atrair a atenção de uma pessoa, para prender a atenção de uma pessoa. Por exemplo, uma fotomontagem, né? Você está vendo uma fotomontagem. Existe uma forma certa de você fazer a pessoa entrar na fotomontagem. Vamos supor que eu quero que a pessoa olhe para uma determinada coisa que está na fotomontagem. Geralmente, todo mundo que vai ver uma fotomontagem ou vai ver qualquer tipo de arte, vai ver essa foto da esquerda para a direita, de cima para baixo. É a mesma forma que a gente faz a leitura. Isso é porque o nosso cérebro funciona assim. Nosso cérebro já está acostumado a ler. Então, ele acaba lendo as imagens também. Quando você vê uma imagem, você faz o mesmo processo de leitura. Tanto é que tem a regra dos terços, que são 2 linhas horizontais e 2 linhas verticais. Essas linhas, elas se cruzam e criam pontos de atração dentro de cada imagem. Essas linhas acabam sendo os pontos que chamam mais a atenção das pessoas. Então, se você sabe que esse ponto aqui, esquerdo, no caso, né, esse aqui, o esquerdo seu, né? Esse aqui é o primeiro ponto que você vai ver, esse aqui é o segundo, aí o terceiro, o quarto, e assim vai. Então, você tem os pontos ali que são mais vistos. Então, se eu sei que o primeiro ponto é esse aqui, então se eu quero que a pessoa olhe primeiro para esse objeto, eu vou colocar esse objeto aqui desse lado, entendeu? E embaixo a mesma coisa. Tem vários pontinhos ali que você pode colocar. Isso usando a regra dos terços. Existem várias outras regras. Então, se eu quero que essa pessoa não olhe esse objeto primeiro, eu quero que ela olhe para o de baixo, eu posso colocar alguma parede aqui, algum prédio, ou colocar alguma coisa aqui que faça a pessoa não olhar primeiro para cá e trazer a visão dela para um outro ponto da imagem. Então, quando eu entendo fotomontagem, eu consigo fazer isso. Eu consigo até direcionar o olhar dessa pessoa. Eu não quero que ela olhe para cá, eu quero que ela primeiro para cá. Então, se a imagem é mais escura num determinado ponto e a outra é mais clara, o que é mais claro vai chamar mais atenção. Então, ou seja, eu já sei que se eu botar mais claro aqui, eu consigo jogar a atenção da pessoa para lá. Eu quero primeiro que ela veja esse objeto, depois esse, depois esse. Então, eu consigo criar essa dinâmica dentro da minha fotomontagem para a pessoa olhar para onde eu quero que ela olhe. Então, você está vendo como é que é importante você entender fotomontagem? Não é só você recortar a imagem e colocar ali. Você tem que saber aonde é que você está colocando essa imagem. Qual é a função dessa imagem? É criar um sentimento de medo, de dor, de receio, de raiva? Enfim, você descobre qual o sentimento que você quer criar e
aonde essa imagem tem que ser colocada. Como é que eu posso dividir essa imagem? Como é que eu posso jogar a atenção? Então, tudo isso você aprende quando você começa a entender fotomontagem. É como você aprendesse a escrever. Então, não adianta eu chegar e só fazer a palavra aula para você, que é o caso do tutorial. Olha aqui, é isso aqui. Aí você só fica copiando aquilo. Você nunca vai sentir que você faz nada. Ou pode até se desenvolver. Eu me desenvolvi, mas foram muitos anos. Eu comecei em 2000, eu já falei, em 2005, quando começou o YouTube, eu comecei a ver tutoriais de edição de imagem, fotomontagem, me interessei pelo tema e comecei a investigar, estudar. Só que não existia curso na época. Ainda não existe um curso focado 100% em fotomontagem, né? Então, quer dizer, desde 2005, vê quantos anos são. Então, quer dizer, foi muito tempo aprendendo várias ferramentas diferentes para chegar aonde eu cheguei agora. Só que para isso, se você for passar pela mesma coisa, imagina, você daqui a 15, 20 anos para aprender um processo simples. Então não vale a pena. Então o melhor mesmo é você pegar um método que funcione, que dê resultado e que te direcione para onde você quer ir. Você quer escrever poesia, quer fazer grandes fotomontagens, quer trazer a atenção das pessoas? Então o ponto é esse, é aprender fotomontagem, não ficar em tutorial achando que você vai conseguir se desvencilhar. Não que o tutorial seja de todo ruim, como eu já disse, o tutorial é muito, muito bem-vindo e te ajuda, te auxilia, né, a manter a cabeça sempre naquele movimento de fotomontagem, vendo artistas novos trabalhar, isso é muito importante. Agora, como é que eu cheguei nessa conclusão? De tanto aprender várias ferramentas, eu comecei a ver nas artes que existiam formas de se comunicar. Por exemplo, você vê um filme, cada colocação de um personagem na cena do filme, no quadrado que você está vendo ali na tela, na sua tela, ele foi estudado, ele é colocado ali por um motivo. Então existe uma psicologia também por trás de cada personagem, o tamanho de cada personagem influencia no que eu quero dizer. Existe um estudo que se chama Gestalt, que é basicamente um estudo onde se leva a psicologia da imagem. Então, por exemplo, quando você vê um gato preto, as pessoas veem um gato preto passando na sua frente, isso aí pode me dar azar. Né? Eu não estou falando que todo mundo tem essa mentalidade, mas isso já é uma coisa que está dentro da nossa cultura. Então, culturalmente, quando eu boto um gato preto na fotomontagem, não estou dizendo de fotomontagem, estou falando, dando um exemplo, tá? Mas se eu coloco um gato preto, eu vou fazer a pessoa achar, azar, é morte, é bruxaria, sabe? A pessoa começa a imaginar várias coisas. Então, quando você entende toda a quantidade de informações que você pode colocar dentro de uma imagem, utilizando essas técnicas, né? Por exemplo, se eu coloco uma pessoa segurando um coração, tem um símbolo, né? Todo mundo sabe que está apaixonada, né? Uma pessoa apaixonada. Se eu mando um coraçãozinho, até existe, né? Dentro das redes sociais, se você manda um coraçãozinho, manda um rostinho com uma lágrima, né? Então tem várias imagens, cada imagem quer dizer uma coisa. Então você precisa entender esses tipos de imagens. E a Gestalt, ela faz isso. Ela te mostra mais profundamente fatores psicológicos. Então, qual é a cor que traz, tipo, luxúria, né? É o roxo, o amarelo é riqueza. Então, tem várias, né? E tem também, assim, cores todas as cores, né? Por exemplo, o vermelho. O vermelho pode significar guerra, se eu colocar num quadro onde tem pessoas caídas no chão com vermelho. Mas também pode significar amor, se eu tô dando, se na imagem tem alguém pegando uma rosa para dar para namorada. Então, quer dizer, dependendo do que você queira criar, vai ter uma característica que você vai ter que usar uma cor X. Ou você vai usar uma outra cor que vai ser complementar. Mas isso tudo a gente vai falar sobre cor depois, vai ser mais específico. Vai ser uma aula focada nisso mesmo, em cores, mas isso é mais para frente, então vamos focar aqui. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que existe uma grande estrutura por trás de fotomontagem. Essa grande estrutura ela está embasada em arte, que você vê no cinema, que você vê no teatro, que você vê nas revistas em quadrinho, que você vê nos mangás. Então todos eles usam essa estrutura, que é a composição, né? Onde é que essa imagem vai ficar, as cores que vão ser usadas, algumas formas que eu posso usar. Então, por exemplo, se eu colocar uma forma diagonal, de cima, né, da minha esquerda, né, no caso, da esquerda para a direita, de cima para baixo, essa diagonal se chama diagonal triste. Tem outro nome, mas eu coloquei diagonal triste porque ela dá uma coisa de tristeza. Então é como se o objeto, né, fosse descendo, ou seja, você começa a ler daqui, como eu falei, né, no seu caso, você vai ler do lado ao contrário. Então deixa eu botar para cá. Então imagine que a diagonal está aqui, tá? É diagonal da esquerda para a direita, tá? Eu só estou colocando aqui para você ver porque está espelhado. Está espelhado, você vai ver espelhado. Então o que acontece? Eu vou olhar daqui, o que vai acontecer? Eu vou olhar como se esse movimento estivesse indo para baixo. Como eu começo aqui, né, então tem uma diagonal, meu olho vai bater aqui e vai descer nessa diagonal. Então essa diagonal é triste, é como se fosse uma coisa que tá me botando de cabeça baixa, não tá baixando a minha cabeça. Enquanto o ao contrário, né, se eu colocar de baixo para cima, então o meu olho acaba subindo. Então quer dizer, feliz, então eu fico alegre. Então quer dizer, são coisas assim que parecem simples, né, que a gente não pensa na hora de criar uma fotomontagem, que tem toda uma estrutura por trás. Então você tem, por exemplo, criar grupos, né? Você vai criar grupos. Então vamos supor que eu tenho um monte de bolinha verde aqui e uma bolinha vermelha aqui. O teu
teu olho vai ser puxado para a bola vermelha, que é o diferente. Se aqui eu tiver um monte de bola vermelha e um monte de bola verde aqui, você vai ver como se fosse dois grupos distintos. Se eu colocar um monte de bola vermelha aqui, verde aqui e outro monte de bola verde aqui, você vai ver um grupo de bolas verdes com dois grupos separados. Então, quer dizer, dependendo do que você crie, você tem anexos diferentes. Você entendendo Gestalt, você começa a saber como é que você vai utilizar esse monte de informação e tem muito mais. Você começa a usar essas informações para criar as características que você quer na sua imagem. Então, se eu quero criar tristeza, se eu quero que a pessoa imagine tal coisa, então eu vou colocando essas coisas dentro da minha foto, dentro da minha fotomontagem, para criar exatamente essa linha de pensamento. Foi estudando esse monte de coisa que eu acabei chegando nessa conclusão. E vendo tutoriais, eu vi muito tutorial também e me sentia frustrado. Via 1, 2, 5, 10 e parava para fazer, não conseguia fazer. Tinha dificuldade no mouse porque ninguém ensinava como é que usava o mouse. Eu já falei, né? Tem uma forma de aprender a usar o mouse de forma certa. A mesa digitalizadora foi a mesma coisa. Eu comprei a mesa e foi difícil na hora de aprender. É diferente de você escrever num papel. Tem uma grande diferença. A principal diferença que eu posso dizer para você aqui agora, já de cara, é que geralmente quando você está usando, você vai fazer um desenho num papel, você está olhando para o papel e desenhando. Quando você vai fazer isso na mesa digitalizadora, você está olhando, você está escrevendo na mesa digitalizadora, mas está olhando para a tela. Ou seja, sua mão está fazendo uma coisa que você não está vendo. Então você tem que ter essa jogada aí no seu cérebro, né? Não é que é uma coisa impossível, mas você pega com o tempo. Mas quando você começa, você não sabe. Então, juntei isso tudo e a conclusão que eu tive foi essa. Tutorial, na maior parte das vezes, ele vai sempre atrasar o teu caminho, porque você vai começar a querer complementar o tutorial. Você viu o tutorial hoje, né, de tal coisa, aí você vai querer complementar porque tem muita informação que você não sabe. Aí você vai ver um tutorial sobre aquilo que você não sabe. Só que aquele tutorial não é específico para fotomontagem, às vezes, é para outro tipo de arte, é para outro tipo de coisa. Aí você vai lá, aprende, só que nada que você aprendeu ali, tipo, é para fotomontagem. Aí você vai tentar aplicar aquilo na fotomontagem e não vai ter resultado. Ou seja, sabe, aquele negócio que você fica pulando para um lado e para o outro, é claro que uma hora ou outra você vai acertar, mas aí vai consumir muito do seu tempo. Se você tá nessa onda mesmo de ficar, sabe, gastando o seu tempo à toa, não tem problema nenhum. O caminho certo é esse. Mas se você quer um processo que te leve de um ponto ao outro de forma a aprender certo, né? Como eu falei, é como se fosse aprender a escrever. Então, se você quer aprender a escrever para começar a criar suas poesias e fazer o seu livro, esse aqui é o local certo. E eu cheguei a essa conclusão dessa forma. Eu comecei a observar as coisas que eu fiz de errado e comecei a entender, ó, tem que ter um processo. Sem um processo eu não vou conseguir chegar onde eu quero. Eu preciso de um processo que me leve daqui a aqui. Eu preciso entender esse monte de coisa. Aí eu fui buscar em outros lugares. Mas como eu já dominava a ferramenta, aí o processo na minha cabeça começou a se encaixar, sabe? É igual o Jobs, né? Steve Jobs. Tem um discurso que ele fala que quando ele olha para trás, ele consegue montar o quebra-cabeça, né? Ele consegue entender por que ele aprendeu tal coisa e por que aquela coisa fez diferença. Agora, no momento que você tá, você pode não saber, não perceber isso. Mas quando você chega lá na frente, você começa a perceber, fala, nossa, se eu não tivesse aprendido isso, ou seja, eu até, tipo, eu passei por esse monte de coisa, demorei anos para desenvolver esse processo, mas foi até bom porque hoje em dia eu tenho um processo que é muito, eu não vou dizer perfeito, mas é um processo que realmente você consegue entender tudo sobre fotomontagem, criar uma história artística por trás da sua fotomontagem, ou seja, é um processo que realmente ele funciona, ele tem uma funcionalidade. Não é uma coisa que você aprende um pedaço aqui e fica faltando alguma coisa, mas eu não sei fazer tal coisa, né? Então você precisa entender como é que você pesquisa uma imagem, qual o tamanho da imagem que você deve utilizar, como é que você guarda a imagem para o futuro, enfim, tem um monte de coisa que você precisa aprender, são ferramentas, mentalidade que você precisa ter na hora de criar, tem que ter observação de pessoas, você tem que, sabe, é um processo muito interessante, assim, de se aprender, você começa a ver as pessoas, as situações de forma diferente, você começa a se envolver muito com a psique, né, com os pensamentos da pessoa, olha, aquela pessoa está com um olhar triste e tal, você começa a perceber essas coisas e utilizar isso dentro das suas fotomontagens. Então isso é uma das coisas que eu acho muito legais, assim, dentro da fotomontagem. Quanto tempo eu demorei para entender isso? Foi bastante tempo, foi bastante tempo. Eu comecei em 2005, só que não foi de uma vez. Em 2005, eu acho que eu posso dizer que foi em 2005 que eu comecei a aprender, né, fotomontagem de uma forma geral. 2005, quer dizer, 2015 fez 10, 2020 fez 15, 17 anos. 17 anos que foi o tempo que eu demorei para entender todo esse processo, entender todas essas coisas que eu aprendi e de como essas coisas se misturavam. Como essas coisas se misturavam foi antes. Acho que com uns 10 anos ali eu comecei a entender. E falei, não, como é que eu pego essa coisa que eu estou aprendendo e uso isso na fotomontagem? Já comecei a ter essa mentalidade. Eu
não tinha essa mentalidade. Olha, como é que eu uso tal coisa na fotomontagem? Eu comecei a pegar. Então eu fui a cinema, aprendi coisas sobre cinema e falei, como é que eu posso usar essa coisa de cinema na fotomontagem? Porque se você parar para analisar, quando você está vendo um filme, é igual uma fotomontagem. É um quadrado ali com uma cena. Aquela cena ela é criada para te dar medo, raiva, enfim, qualquer tipo de emoção que o diretor queira te dar. Existem profissionais por trás, né? Eu já falei sobre isso, mas existem profissionais que é o diretor de fotografia, é um cara que eu aprendi, uma coisa que eu comecei a aprender sobre diretor de fotografia, como é que você ilumina uma cena, aonde você coloca cada personagem, onde é que você coloca a câmera, né? No caso da fotomontagem, a câmera é a posição que o personagem vai aparecer na imagem ali, né? Como se tivesse uma câmera, como se aquele quadrado fosse a minha câmera. Então eu vou distribuir os personagens ali daquela forma. Só que tem um motivo para isso, né? Como eu falei, dependendo da emoção que eu quero passar, eu vou colocar o personagem num lugar, no outro lugar, um personagem maior, outro menor. Tem outro profissional também que é o cenógrafo, é a pessoa que cria toda a cena, né? O cenário que está por trás. Então, se eu quero um prédio velho para criar uma determinada emoção, se eu quero um mar, se eu quero, sabe, dependendo da emoção que eu quero, eu vou criar um cenário que fortaleça aquela ideia que eu quero. O meu personagem também, ele vai ter roupas que vão condizer com a história que eu quero passar do meu personagem, o cabelo dele, o olhar dele, a postura dele. Então tem toda essa parte que você tem que entender. A postura do personagem, a posição do personagem. Geralmente você não tem só um personagem na cena, você pode ter um personagem, mas você vai ter o cenário por trás que, de alguma forma, vai criar um contexto com esse personagem para contar algum tipo de história. Então, às vezes eu tenho dois personagens, às vezes eu tenho um personagem e um objeto que vai criar uma história ali, ou um embate ou uma conexão entre eles para tentar dizer alguma coisa, enfim. Então isso demorou bastante tempo. Isso demorou bastante tempo para eu poder desenvolver tudo isso. E a pergunta que eu comecei a fazer, mais ou menos, né, com esse tempo aí, depois de 10 anos, foi como é que eu uso isso na fotomontagem? Porque eu entendi que fotomontagem não era só aprender a mexer em ferramenta. Tem gente que acha que, vou aprender Photoshop, aprendi fotomontagem. Não é. Porque se você aprender Photoshop, você aprendeu a mexer na ferramenta Photoshop. O Photoshop é igual, por exemplo, um pintor de paredes e um pintor de quadro. Os dois usam pincel, certo? Os dois usam pigmento, que é a tinta, e os dois aplicam esse pigmento numa superfície. No caso, um aplica na parede, o outro aplica numa tela. Quer dizer, é bem parecido o que eles fazem, só que o cara que geralmente pinta uma parede, ele não pinta quadros. Pode ter pintor de quadros que realmente pinte parede, ou pintor que faça desenhos que possa pintar uma parede, mas na maioria das vezes, se você aprender uma coisa, não quer dizer que você aprendeu outra. É igual você aprender Photoshop. Então você sabe mexer no pincel, ou seja, você sabe mexer no Photoshop, mas você não se torna um artista de fotomontagem. Você tem que ter uma outra mentalidade, porque o artista de fotomontagem, ele vai contar histórias através da imagem dele. Ele vai falar alguma coisa através da imagem dele. Então você tem que entender como é que se fala alguma coisa. Antes de você falar alguma coisa, a primeira coisa que você tem que saber é como é que se chama a atenção. Você tem que chamar a atenção do público para poder ver a tua obra. Então você tem que saber como é que chama a atenção. Então não adianta você saber fotomontagem, isso aqui, mas se você não sabe chamar a atenção, que adianta? Né? Ninguém vai ver a sua fotomontagem se você não sabe chamar a atenção. Então tem que ter alguma coisa na sua imagem que de cara prenda a atenção da pessoa. Então você tem que saber fazer isso. Então isso é um processo que foi demorado para eu poder ter esse entendimento. E eu comecei naquela, falei, como é que eu uso isso na fotomontagem? Como é que eu trago isso para fotomontagem? E foi um processo que foi se desvendando. Então esse processo foi um processo que demorou aí uns 10 anos para eu começar a ter essa visão. Foi bem demorado. Só que, pô, se você pegar e estudar direitinho, em 2 meses você consegue desenvolver fotomontagens maravilhosas. Você, claro que você vai, demora um pouco mais, dependendo do tempo que você tenha para estudar, mas mais ou menos esse tempo, 2 meses, você consegue mapear tudo o que significa a fotomontagem e entender como é que você utiliza cada uma dessas coisas para criar essa narrativa. Eu sempre falo sobre isso, narrativa, porque para mim fotomontagem é narrativa, é uma história, é chamar alguém para a pessoa entrar na sua história, você vai guiando ela até um determinado momento da história que você quer e depois você deixa aberto. Essa que é a diferença entre o que eu aprendi no cinema e o que eu vejo na fotomontagem. O cinema, geralmente, ele te leva de um ponto ao outro. Então, o diretor, ele quer que você sinta raiva do personagem e que o personagem, no final, aconteça isso. Na fotomontagem, você não faz isso. Você leva a pessoa até um determinado ponto e depois você deixa aberto, porque a própria experiência da pessoa vai interagir com isso. Então, ela vai analisar, ela vai ver, sei lá, uma parede que tem um azulejo que vai lembrar a infância dela. Então, ela vai misturar aquela lembrança da infância com aquilo ali que você está querendo dizer, sabe? E aí aquilo cria um pensamento anterior da pessoa, uma coisa de infância, faz ela relembrar alguma coisa do passado dela. Então, essa interação com a imagem também é muito interessante de se fazer. Então, nas minhas artes, pelo menos, eu sempre faço assim, eu não tento fechar a minha arte a ponto da pessoa olhar assim e falar, não, isso é um sapato. Não, eu
eu pego aquilo ali e levo numa direção onde ela se questiona: "Nossa, mas será que isso é um sapato? Mas por que que é esse sapato?", sabe, eu coloco 2 sapatos diferentes, crio uma história que vai fazer ela pensar, em relação àquele sapato. Não que ela olhou: "Ah, é um sapato", e acabou, porque olhou o sapato e acabou, não tem mais história, né. Então você pra mim precisa disso, de uma narrativa. E aí você deixar a pessoa usar a própria as coisas que ela mesma sabe, que ela já conhece, isso faz ela ficar mais tempo ainda dentro da sua arte. Então, essa mentalidade que é legal você ter. Então você tá vendo como é que é diferente? Por exemplo, se eu fosse fazer um tutorial aqui mostrando para você só como fazer uma fotomontagem, já tinha acabado, você tinha aprendido uma coisa, mas olha quanta coisa você já aprendeu aqui. Só nesse espacinho de tempo, olha quanta coisa você já aprendeu que você precisava saber de fotomontagem. Eu garanto, se você aprendeu alguma coisa, deixa no comentário aí. E outra coisa que eu acho interessante você fazer também, não sei se você está acostumado a fazer isso ou não, mas quando você for ver os meus cursos, tenta usar aí, botar do lado, ou um bloco de papel com uma caneta, ou você pode usar também um celular, o telemóvel. A gente fala em Portugal aqui telemóvel, mas no Brasil é celular. Você pode pegar o celular, usar o bloco de notas, deixa o bloco de notas do celular aberto, ou deixa o gravador, né, para você gravar o áudio. E quando você escutar uma coisa interessante que te der uma ideia, um start, você dá uma pausa no vídeo aí e vai, grava e escreve ali. Que é legal fazer isso. Às vezes a gente pensa numa coisa na hora que tá vendo um vídeo, né? Fala, nossa, fazer tal coisa, pô, me deu uma dica aqui agora, legal. Só que aí você acaba o vídeo, você acaba esquecendo, né, da ideia. Fala, nossa, tinha uma ideia, esqueci o que era. Então anota isso, pega aí teu telemóvel ou um bloco de notas com uma caneta e anota, vai dar uma pausa no vídeo e anota a ideia que você teve ali em relação a isso. É muito legal você estudar fazendo isso, essas pequenas anotações. Isso ajuda bastante você a fixar as ideias e ir para um nível superior, a ter um pensamento a mais dentro da fotomontagem. Agora, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque eu tive essa dificuldade, eu achava realmente que aprendendo tutoriais, vendo tutoriais, eu ia aprender fotomontagem. Então, isso foi uma das coisas que eu recordei, né? Quando você começa a aprender alguma coisa, você acaba, depois que você aprende alguma coisa, você acaba esquecendo como era quando você começou. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de até ensinar para as pessoas. Então, quando a pessoa faz o tutorial, eu não estou falando que a culpa é da pessoa que fez o tutorial. Ah, ela está fazendo aquilo de propósito para você se sentir mal. Não é. As pessoas fazem com uma boa intenção. Só que como a pessoa já domina, ela às vezes esquece como ela não saber, como era não saber para tentar explicar para a pessoa que não sabe nada. Então ela acaba explicando com uma linguagem de quem sabe. Então eu resolvi fazer esse vídeo exatamente para isso, para te ajudar a entender que a culpa não é sua se você não está conseguindo fazer fotomontagem. Se você vê tutoriais e não está conseguindo fazer fotomontagem, a culpa não é sua. A culpa é simplesmente do processo, das pessoas que não, de todos nós. A culpa é minha porque eu vou ver o tutorial e não tenho um entendimento ainda tão grande para poder pegar aquele tipo de tutorial. Então a culpa, não existe um culpado de verdade aí. Todo mundo é culpado, um pouco culpado. Sabe como é que depois de algum tempo eu comecei a ver tutorial? Eu começava a ver muito como desafio. Eu via um tutorial, o que eu fazia? Eu pegava aquele tutorial, via a pessoa fazendo uma determinada coisa com uma ferramenta só, aí eu pegava e falei, como é que eu posso usar essa ferramenta em outro lugar? Aí eu fazia só aquela ferramenta. Ou eu me desafiava a fazer, conseguir aquilo que ela fez, tipo, ela foi lá e mudou uma cor. Eu tentava mudar a cor usando outro tipo de ferramenta. Deixa eu ver qual ferramenta que eu consigo mexer com cor aqui também. Deixa eu ver nas ferramentas de cor aqui. Geralmente todo software de edição de imagem, você tem um menuzinho lá de cores. Deixa eu ver esse menuzinho de cores. Deixa eu começar a mexer em cada um aqui, só para ver o que significa cada cor. Deixa eu ver como é que eu consigo fazer. Então, eu sempre fazia isso. Eu pegava um tutorial e me desafiava a fazer alguma coisa de forma diferente do que ele fez. Ou pegava só uma ferramenta e tentava entender aquela ferramenta de profundidade. Então, eu não tentava fazer geralmente aquela imagem que a pessoa fez, porque aquilo acabava me perdendo muito tempo. Eu ia fazer a mesma coisa que a pessoa fez, seguindo aquele passo a passo. E eu só conseguiria aquele passo a passo. Agora, você pode também, vamos supor, ele fez um passo a passo ali, onde ele mudou a cor de um objeto. Ah, não vou mudar a cor, eu vou deixar em preto e branco. É claro que isso aí não tem a ver com a habilidade de mexer em ferramenta, é mais uma mentalidade de como é que eu vou criar uma emoção. Quando você mexe em cor, geralmente você não está aprendendo ferramenta. Trocou a cor de uma coisa, você está simplesmente tentando associar a emoção à cor que você está mudando. Mas eu usava os tutoriais como desafios, né? Eu tentava me desafiar. Fez isso com essa ferramenta? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa diferente com essa ferramenta, né? Então eu tentava criar esses desafios para mim. Ou eu pegava só uma ferramenta só. Eu vi que uma ferramenta ali é muito que ele usou, que eu achei, essa ferramenta aqui é fácil de usar. Vou usar essa ferramenta só para fazer um monte de coisas diferentes. Só que como eu falei, se você tenta só aprender nesse processo é demorado, que você vai pegar aí, vou pegar essa ferramenta e vou fazer, sei lá, 500 coisas diferentes. Vai perder tempo. Em vez de ter uma pessoa te explicando exatamente, essa ferramenta, ela faz isso, as possibilidades dela são essas, vamos usar ela só nisso. É muito mais fácil você
aprender assim, quando você tem um direcionamento. Mas é o que eu falei, eu resolvi criar essa aula de hoje pensando exatamente nisso, em você que às vezes vai procurar um tutorial e não consegue se desenvolver e se sente até mal, se sente meio chateado. Isso aconteceu comigo. Então, eu tentei voltar no tempo e falar, pô, quando eu estava começando, quais as coisas que me deixavam chateado, né? Então, as aulas que eu estou criando agora, eu fico tentando voltar no tempo, né? Eu até deixo a dica, se você quiser deixar no comentário aí, qual a sua maior dificuldade? Deixa aí nos comentários, qual a sua maior dificuldade na hora de aprender ou de fazer uma fotomontagem? Que aí isso também já vai me dar ideias para criar conteúdo nesse direcionamento. Eu estou tentando voltar na minha cabeça de aprendiz, que é o que eu falei. É um pouco difícil. Depois que você aprende, se torna um pouco difícil você ter essa mentalidade de quem aprendeu, porque você já está no outro nível. A coisa já funciona meio que direto, né? Você já meio que já faz a coisa. É igual quando você vai aprender a dirigir um carro, por exemplo. Quando você vai aprender a dirigir, você aprende, né, a pisar na embreagem, o freio, né? Você pisa na embreagem, você olha para a marcha na hora de passar a marcha. Então, quer dizer, depois que você já aprendeu a dirigir, você nem olha mais para a marcha, a coisa já fica mais fácil, né? Você nem pensa muito em fazer. Então, quando você aprende uma fotomontagem, é a mesma coisa. Você não pensa muito no como é que você aprendeu. Então, se você quer ensinar, você tem que tentar ter essa mentalidade de voltar no passado, é o que eu fico fazendo. Voltar no passado, olha, qual era a minha maior dificuldade quando eu comecei? O que eu achava mais difícil? Então, se você tem alguma dificuldade aí, alguma coisa que você se sinta inseguro de fazer, deixa aí nos comentários que eu posso fazer uma videoaula só falando exatamente disso. Qual é o maior benefício que você tem quando você entende que tutorial não vai te ensinar fotomontagem? É que você tira um peso gigante das suas costas, porque você começa a achar que a culpa é sua. O outro benefício é que você não abandona a fotomontagem por isso, porque quando você aprende e acha que você faz o tutorial e acha que a culpa é sua, que você não está aprendendo, e não que o processo que você está tentando aprender que não é pelo caminho certo, você começa a ver que a culpa não é sua. Existe um processo, só que você não sabe esse processo, mas se você descobrir ali onde é que você aprende, pronto, o caminho está aberto, que é o que eu estou apresentando aqui para você. Existe um caminho. Eu vou te ensinar esse caminho. O caminho é simples de fazer, é um passo a passo, é um caminho super gostoso de fazer. Fotomontagem é uma parada muito maravilhosa que você mexe. Não é só chegar aqui, sentar e fazer uma arte, né? É você contar história para as pessoas, é você distrair as pessoas com uma história bonita, ou fazer as pessoas refletirem com uma história, né, que pese na cabeça delas, que leve elas à reflexão. Então, fotomontagem eu vejo como se eu fosse um diretor de cinema. Eu me sinto como se fosse um diretor de cinema, contando uma história muito foda. Eu vou colocar as coisas que eu quero ali dentro. Então, o maior benefício que você tem quando você entende isso é esse, de você saber, não, tutorial não é para eu aprender realmente fotomontagem, é para eu aprender um processo aqui, um processo ali, talvez utilizar no futuro, aquilo ali pode me ajudar de alguma forma, mas não é um processo que te leve. Então, o maior benefício é esse, é você não se sentir frustrado. Eu acho que o grande benefício da aula de hoje é exatamente esse, é não te deixar sentir esse peso nas costas. Então, o maior benefício que você vai ter quando você aprende é esse, é de saber direcionar o teu foco aí pro local certo, que é descobrir um método, e no caso você já descobriu, né, que é o meu método que eu vou estar ensinando para você, mas é descobrir isso, é descobrir que existe um método e esse método não é um método complicado, complexo, é um método que vai te levar realmente aonde você quer chegar. Você pode me perguntar assim, Gustavo, existe alguma exceção aonde ver tutoriais ajuda a aprender na fotomontagem? Eu vou dizer que sim, existem exceções para tudo, como tudo na vida existem exceções. A exceção é o que eu já tinha dito para você, é usar os tutoriais que falam de uma ferramenta só, de uma única ferramenta. Vai falar sobre vários aspectos daquela ferramenta. E você dominar aquela ferramenta, agora tem que ser em relação à fotomontagem. Não adianta eu tentar, tipo, ver um tutorial sobre ferramenta do Photoshop, porque às vezes a pessoa tá ensinando uma ferramenta que é para criar um site, como eu falei, uma configuração para um outro tipo de coisa. Você tem que tentar procurar realmente, são tutoriais que são para fotomontagem. Aí você consegue, né, usar a ferramenta. Ou se você já conhece ferramentas, por exemplo, você tem que aprender a recortar imagens. Então, se a pessoa estiver ensinando uma ferramenta de recorte, é legal você ver. Aí se for uma ferramenta, um processo longo também, for um vídeo de 10, 15, 20 minutos, porque vale a pena, porque a pessoa vai mostrar aquela ferramenta a fundo. Só que no meu caso aqui, eu vou ensinar para você GIMP. Então, tenta procurar ferramentas GIMP, Inkscape, que são as ferramentas que a gente vai usar. Então, existe essa exceção, que seria realmente aprender ferramentas específicas. Ou aprender mentalidade. Se você tiver alguém falando sobre cinema, por exemplo, existe uma coisa que depois mais pra frente eu vou falar também, que é sobre a jornada do herói. É uma coisa que está dentro do cinema, que se ensina no cinema, mas que eu coloquei dentro da fotomontagem, que eu acho que ajuda muito, principalmente na hora da criação, quando você está criando, geralmente você está com a cabeça em branco, nossa, o que eu vou colocar no papel, qual a história? A jornada do herói te ajuda a vencer esse papel em branco e ir pro passo de criar o personagem, os personagens que são contra aquele personagem, né? Ou seja,
encontra personagens, vão ser os obstáculos que aquele personagem vai ter que ultrapassar, onde é que ele quer chegar. Então a jornada do herói, ela tem um caminho que é bem interessante e que tudo que você vê no cinema tem isso, né? O personagem começa num lugar, aí acontece alguma coisa que ele vai ter que lutar contra aquela coisa, ou ele vai ter que ir para um outro lugar, ele vai lutar contra um lugar que é diferente do lugar onde ele conhecia, ele vai conhecer pessoas que vão ensinar coisas para ele vai se desenvolver com isso. Então, a jornada do herói é muito legal quando você aprende para você usar na fotomontagem do jeito que eu falei, principalmente no desenvolvimento da estrutura, da ideia. Então, eu tenho um personagem, o que eu vou colocar nesse personagem? Quem é o inimigo dele? Então, é bem legal essa estrutura. Então, existe realmente essa exceção. Então, quando você vê coisas geralmente de cinema, teatro ou escrita, é legal você ver também. Eu gosto muito de ver, eu aconselho muito que veja, porque isso te dá um suporte maior na hora da criação, na hora de desenvolvimento do personagem. A gente acha que fotomontagem é só colocar ali, né, os objetos e pronto. Não é. Tem que entender ali como é que você vai contar a história, aonde cada personagem vai se encaixar, qual é a cor que você vai usar. Então, tudo isso aí te ajuda a criar essa narrativa, a contar essa história para outras pessoas, prender a atenção do público, né? E hoje em dia, se você for nas redes sociais, o que você mais vê ali é a imagem. Então, o que chama a atenção das pessoas é imagem e vídeo, né? No nosso caso, aqui na fotomontagem, a gente vai falar sobre imagem, mas imagem e vídeo é uma coisa que chama muita atenção do público. Então, quando você começa a trabalhar as imagens de forma certa, você começa a trazer a atenção dessas pessoas. As pessoas começam já a querer ver as suas histórias, né, através das fotomontagens. O caminho é esse, o caminho das pedras é você ter esse foco, saber que existem essas exceções, que existem coisas que você pode aprender em outros locais, né, com tutoriais, mas que você tem que ter também um processo aí, tem que aprender um processo. Qual o processo que eu vou aprender? Apesar de não ter muitos cursos de fotomontagem, né, mas o que eu estou ensinando para você é esse, é o processo que vai te levar de um ponto a outro. Ou seja, você não sabe fotomontagem, vai aprender fotomontagem. Qual é o melhor momento para ver tutoriais? Eu acho que não existe um momento certo para se ver tutoriais, pode ver a qualquer momento. Tem muita gente que eu falava que era o seguinte, uma coisa que funcionou para mim, tá, em relação a tutoriais. Eu já estou na internet há muitos anos, desde 2000 e sei lá, e 2, né, que eu estou na internet. Então, você tinha salas de bate-papo, do UOL, tinha um monte de coisa que você fazia antigamente. Só que quase tudo girava em torno de fofoca, coisa de jornal, grupo que você fica ali um zoando o outro, brincando com o outro. Agora, as brincadeiras que faziam antigamente já não se fazem mais, porque são mal vistas. Enfim, tinha um monte de coisa que acontecia na internet. E ainda acontece. E hoje em dia a gente fica muito passivo dentro da internet. Antes a gente também já ficava, mas antigamente, como você não tinha muitos vídeos, você escrevia muito, você trocava informação, você fazia edição de imagem e botava para zoar alguém. Então tinha essas brincadeiras. Mas hoje em dia você fica muito passivo, sentado ali e recebendo informação. Então é muita fofoca, muito questionamento de várias coisas, sabe? Muita loucura que existe dentro da internet. Então eu acho que esses momentos que você fica ocioso, que você quer uma distração, eu aconselho que você tente buscar esse tipo de distração. Buscar um tutorial de fotomontagem, de cinema, teatro, escrita, né? Aprender a escrever. Mesmo que você não aprenda a escrever, mas sempre vai ter alguma coisa ali que você vai conseguir usar na fotomontagem. Faz o que eu falei da mentalidade. Vê uma coisa ali, tipo cinema, teatro, fala, como é que eu posso colocar isso dentro de uma fotomontagem? Pode ser que você está começando do zero agora, então você possa não entender bem, como é que eu vou usar? Você não vai conseguir, de repente, desenvolver esse conceito. Como é que eu posso fazer isso? Mas pensa assim, como é que eu posso criar uma história para botar isso num papel, numa fotomontagem? Qual história que eu poderia contar? Sobre o quê? Então você vê aquilo ali com uma mentalidade assim. Eu tô vendo aqui isso falando sobre o filme Matrix. Como é que eu poderia criar uma história sobre um cara, né, como o Neo, né, do Matrix, que conseguiu vencer a Matrix? Como é que eu faria essa fotomontagem? Como é que seria uma fotomontagem de um Matrix? Então você começa a desenvolver aquele conceito. Fotomontagem é mais ou menos isso, começa mais ou menos assim, você criando conceito, criando ideias. É até legal, daquele jeito que eu te falei, você ter o telemóvel aí, o celular, quase que cai, tendo o celular na sua mão aí, abre o bloco de notas ou o aplicativo de gravação de voz, começa de vez em quando, você vai lá e coloca. Se teve uma ideia de projeto para fazer sua fotomontagem, grava isso, escreve, usa aqui. Você viu uma cena que é interessante, tira uma foto. Vi aquela árvore ali, pô, aquela árvore é interessante, podia usar na fotomontagem. Depois você joga para um arquivo separado. É muito importante a gente ter essa mentalidade também, de estar sempre captando ideias. Eu sou um cara que eu fico prestando atenção no assunto dos outros, às vezes, parece coisa de fofoca, né? Mas não é não. Eu fico prestando atenção nos assuntos dos outros, porque eu gosto muito de mexer com o lance do humano, que as pessoas estão pensando, como é que elas estão pensando. Eu falei no vídeo anterior, eu estava num supermercado uma vez e eu vi uma mãe discutindo com a filha. A filha engravidou, era nova, tinha uns 15, 16 anos, e a mãe estava discutindo com a filha, porque a filha queria Danone, queria comprar um iogurte. Ela falou, você já não tem mais idade para isso, já é uma mãe, já vai ser mãe e fica com essa palhaçada de criança.
não sei o quê. E aí a filha xingou a mãe, saiu. E depois eu comecei a ver aquilo e criei uma fotomontagem. Eu vou botar até o link na descrição para você dar uma olhada nessa imagem. E eu cheguei numa coisa que não tem, assim, não tem a ver com a briga das duas ali, mas eu resolvi, estudando, pensando naquele processo que acontecia, naquela briga e tal, eu fui pesquisando e eu resolvi falar sobre gravidez na adolescência. Quer dizer, eu peguei uma coisa que aconteceu lá e resolvi falar sobre um assunto, né? Não foi sobre a discussão das duas, mas sobre a situação da menina. Eu falei sobre gravidez na adolescência, só que eu era uma adolescente indo praticar um aborto. Toda uma estrutura que aconteceu com um fato que era real, que aconteceu na minha vida, com uma observação que eu tive. Então eu gosto muito de observar essas coisas, né? Tem uma outra também que era quando começou o Covid, tinha uma senhora que eu saía do trabalho e passava por ela todo dia numa praça. Eu passo por uma praça, né, por um parque grande para chegar em casa. Então eu sempre passava por ela todos os dias. E ela me cumprimentava e eu cumprimentava. A gente já se cumprimentava para passar um pelo outro, né? Quando começou o Covid, a gente continuou se vendo algumas vezes, depois ela sumiu. Só que ela já era bem senhorinha. Inclusive ela sumiu mesmo, nunca mais a vi. Isso foi em 2020, né? Quer dizer, a gente tá em 2022, nunca mais a vi. Então provavelmente aconteceu alguma coisa com essa senhora. Ela está internada num hospital, ficou muito mais velha e acabou sendo internada. Enfim, eu não sei o que aconteceu. E também não sabia o nome dela para poder buscar e tal, para saber como é que ela tá. Espero que esteja bem. Eu fui e criei uma fotomontagem exatamente falando sobre isso, sobre a solidão das pessoas mais maduras, das pessoas mais velhas. Quer dizer, então essas coisas que vão acontecendo no seu dia a dia, você acaba podendo utilizar nas suas fotomontagens. São coisas, são emoções que acontecem com você, então fica mais fácil de você colocar isso numa fotomontagem. E como você ainda não tem um entendimento muito grande sobre a estrutura de cinema, contar a história, quando é uma coisa que você conhece, uma dor que você conhece, uma coisa que você passou, fica mais fácil de você trazer a verdade para aquilo. Você pode colocar roupas daquele objeto. Vamos supor, você vai falar de uma história de uma senhora que fica muito sozinha em casa. Aí você vai usar a sua avó. Aí você fala, qual é o tipo de roupa que minha avó usa? Então, quer dizer, só de você saber as roupas que a sua avó usa, isso já dá uma veracidade, porque vai ter um posicionamento realmente de uma senhora que se veste daquele jeito, sentada na cadeira numa determinada posição, com tais objetos atrás, no fundo da imagem. Enfim, quando você conhece o objeto do que você está falando, o objeto que eu quero dizer é o todo, tá? Eu falo objeto, mas o objeto é o personagem, é o prédio no fundo. Quando você conhece essa estrutura, fica mais fácil de você contar essa história, de você passar uma verdade nessa história. É claro que depois, com o passar do curso aqui, você vai entendendo como é que você pode aumentar essa veracidade, você trazer mais força para um determinado sentimento. O conceito é esse, é você ter essa mentalidade de que você, aprendendo, que o tutorial não vai te levar até aprender fotomontagem, você precisa aprender outras coisas. E aí você vai misturando isso tudo que eu já te falei aqui agora. Vai mexendo numa coisa que você já aprendeu, vai contando histórias que você já conhece, porque isso ajuda muito na fotomontagem, porque pelo menos dentro do que eu quero te ensinar é isso. Eu quero te ensinar a contar histórias através da fotomontagem. Quero te ensinar a prender a atenção das pessoas através da fotomontagem. Então, a mentalidade que eu vou direcionar e que eu tenho dentro da fotomontagem é exatamente essa. Então, o melhor momento para fotomontagem não existe. O melhor momento é quando você estiver de bobeira, vai lá dar uma olhada no tutorial. Tá? Vai dar uma olhada no tutorial de cinema, no tutorial de teatro, vai ver um tutorial, porque você não vai perder seu tempo vendo um monte de besteira que a gente acaba fazendo, né? Você vai no TikTok, começa a ver um monte de coisa que perde sua atenção por um grande período de tempo, porque não é brincadeira não. Assim que lançou o TikTok, eu comecei a ver, né, como é que funcionava. Às vezes você perde, sabe? Você fica horas ali jogando um negócio só pra cima, assim, sabe? Você podia estar aprendendo alguma coisa, né? E foi nisso que eu me foquei, em aprender alguma coisa, desenvolver um conhecimento maior. Não, assim, já sei fotomontagem há bastante tempo, né? Mas eu digo de outras coisas. Eu gosto de ver muito sobre teatro, cinema, música também curto bastante, isso também te ajuda bastante. Às vezes também uma coisa legal que você pode fazer, sabe o que é? É pegar uma música que você gosta e tentar contar uma história através de uma imagem só daquela música. Então você vai escutar a música que você gosta, tenta criar uma fotomontagem disso. Eu vou até fazer um desafio aqui para você que está vendo, né? Eu sei que está começando agora talvez, mas de qualquer forma, crie uma fotomontagem do jeito que você gosta. Eu vou até fazer o seguinte, eu tenho um grupo, eu vou deixar aqui na descrição, tem um grupo no Facebook para fotomontagem, para a galera que vai fazer o curso de fotomontagem, que vai acompanhar o curso aqui. Eu vou fazer um desafio para você criar uma fotomontagem, não precisa ser perfeita, é só criar uma fotomontagem de uma música que você gosta. Só bota o nome da música que você gosta, tá? Para eu saber, junto com a fotomontagem, para você postar lá no grupo. Eu vou colocar lá, por que aprender fotomontagem em tutoriais atrapalha seu aprendizado? Poste aqui o seu desafio. Lá no grupo vai ter uma publicação com esse título aí, e aí você posta a sua imagem ali,
para eu poder dar uma olhada, tá? E para a galera que está participando lá também dar uma olhada e você já começar a praticar. E eu vou falar alguma coisa sobre você que postar lá, eu vou falar alguma coisa sobre as artes que foram postadas lá, vou dar algumas dicas sobre o que podia ser melhorado ali na arte, o que de legal tá na arte, enfim, eu vou falar um pouquinho sobre a arte que você posta lá, beleza? Então esse é o desafio para esse vídeo de hoje, tá? Eu não sei se eu vou fazer sempre, eu tô fazendo agora, mas não sei se vou fazer sempre, mas posta lá. Então o desafio é esse, você pegar uma música que você gosta e criar uma fotomontagem, tá? Dessa música. Você pode agora me perguntar, Gustavo, mas se tipo aprender com tutorial não resolve, eu não vou aprender fotomontagem através de tutoriais, então como é que eu posso melhorar na fotomontagem? Como é que eu posso realmente aprender fotomontagem? Aprender eu não digo, mas como é que você pode melhorar? Para você melhorar na fotomontagem, o ideal é você estar treinando, praticando. Quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. E mais você vai começar a entender sobre fotomontagens. Agora é o que eu falei, com essa mentalidade de que como é que eu faço porque na minha opinião é isso, tá? Fotomontagem é isso. Como é que eu dou emoção para uma pessoa através da minha arte? Para você melhorar, o que você vai ter que fazer é treinar. E treinar incessantemente, o ideal é que você treine ferramentas que você já conhece. Então você já conhece uma ferramenta, vai treinando ela até você tomar total domínio dela. Em vez de você tentar aprender uma ferramenta nova, complicada, vai treinar a ferramenta que você já sabe usar, usa o que você já sabe usar, pratique o que você já sabe usar. A questão aqui não é que você não deva aprender outras coisas, né? Mais ferramentas e essa coisa toda. O que pegou para mim foi muito isso. Eu ia ver um tutorial, eu tinha que ver mais 8 tutoriais diferentes para poder complementar o que eu não sabia. E isso me atrasou muito. Então, quando você começa a pegar uma coisa só e entender aquela coisa a fundo, só de você estar trabalhando aquela imagem só, trabalhando aquela ferramenta e aquela imagem, aquilo vai abrindo a sua mentalidade de uma forma muito maior do que você ficar pulando para lá e para cá. Quando você fica pulando para lá e para cá, você não fecha uma ideia, um conceito, você não fecha a tua mente para uma ferramenta. Você fica o tempo todo buscando outras. E aquela que você só aprendeu um pedacinho não está completa. Então, quando você vai tentar usar ela para fazer uma outra coisa, você não consegue. Então, você nunca consegue fechar esse conhecimento. A minha ideia é, para você melhorar, é treinar. Aprendeu a mexer na ferramenta de corte, usa o máximo que você puder. Vai cortar cabelo com essa imagem, vai cortar uma árvore, vai cortar gramado, vai cortar roupa, vai fazer cortes mais complicados, entendeu? Corta vários objetos e coloca junto para ver como é que eles ficam. Então você vai usando, quanto mais você usa essa ferramenta, melhor você vai se desenvolvendo nela. Então a minha ideia é essa, para melhoria mesmo, para você evoluir, é você treinar a ferramenta. Não é fazer uma vez só, cortei, não. Vou cortar cabelo. Você vai fazer uma semana só cortando cabelo. Isso vai ajudar muito. Não adianta você ficar, vou ver esse tutorial, esse tutorial falou de tal ferramenta, vou ver tal ferramenta. Esse aqui falou de tal ferramenta, vou para lá fazer. E você fica indo para um lado e para o outro e não chega a lugar nenhum, porque você não fecha o conhecimento. Então é isso que eu tô falando. É igual esse conceito que eu falei, de você pegar o telemóvel, anotar o que eu falei no bloco de notas. Se você não fez isso, volta no vídeo, vê o vídeo todo, vai lembrando das ideias que você teve e vai botando no bloco de notas ou no áudio, grava um áudio. Olha, o Gustavo falou sobre tal coisa, eu pensei tal coisa em relação ao que ele falou. Eu vou fazer isso mais para frente. A ideia é essa, entendeu? Ou pega um papel aí e escreve mesmo. O Gustavo falou sobre cortar imagem. Me liguei que eu posso fazer um corte de uma imagem tal que eu tenho, que eu quero fazer. Então, a ideia, o conceito é esse. É ir trabalhando, usando as dicas que eu deixei para você. O que você aprendeu no curso de hoje? Eu vou usar uma colinha que eu tenho aqui no computador para explicar, porque foi bastante coisa que você aprendeu dessa vez. Então, você aprendeu quais são os tipos de tutoriais que atrapalham o seu aprendizado, lembra? Você aprendeu que tutorial completo, né, onde você aprende várias coisas, vamos supor, o processo inteiro, o cara vai, corta a imagem, faz, cola, não sei o quê, e finaliza. Esse é o tipo de tutorial que você deve evitar. O tutorial que é bom você aprender é o tutorial que você deve observar mais, são os tutoriais que são de ferramentas específicas. Então, se tem um tutorial que fala só de uma ferramenta, esse é o tutorial melhor para você se desenvolver. Então, isso você aprendeu. Você aprendeu o que é tutorial. Tutorial é um pedaço, né? Basicamente, é um pedaço de informação, ou seja, não é uma informação completa, não é um curso, é só um pedaço da informação. Eu falei até da panela, né, do feijão. Seria como se fosse eu ensinar para você a fazer feijão, olha, você bota fogo médio na panela de pressão, só que tem todo o resto. Tem que primeiro comprar o feijão. Qual o melhor tipo de feijão para comprar? Alguns feijões você vai ter que escolher, né, ou tirar ali pedaços de outras coisas que tem dentro do feijão, um pedaço de madeira, um pedaço de outra coisa qualquer, um pedaço de milho, enfim. Lavar o feijão, você tem que ter alho, você tem que ter cebola, sal, enfim. Então existe um processo. Então você aprendeu o que é tutorial, o tutorial seria um pedaço só dessa informação. Você aprendeu por que as pessoas confundem aula com tutorial, né? Porque as pessoas acham que aula e tutorial são a mesma coisa. Você entendeu que não é, são diferentes. Um tutorial é como se você aprendesse a copiar um texto. Tipo, eu escrevo aula, você vai lá e copia a palavra aula. Você não sabe escrever, mas você copiou. Agora, o
curso seria você aprender a escrever. Você pode escrever qualquer palavra. Você aprendeu a escrever, você pode escrever aula, pula, você pode usar as palavras que estão ali e modificar as letras, você sabe o que está escrito. Então você é o aprendizado realmente de escrever. Você aprendeu como é que eu cheguei nessa conclusão, né? Depois de tantos estudos, de aprender um monte de ferramentas diferentes, de aprender sobre teatro, cinema, foi aí que eu desenvolvi. Você viu também quanto tempo que eu demorei, foi aí ao todo, né? Vou botar 17 anos, que foi o tempo que eu demorei para desenvolver esse método que eu tenho hoje em dia, né? Mas assim, o método começou mesmo na minha cabeça quando, a partir de 10 anos, eu comecei a criar a saber que eu estava desenvolvendo um método. Sem querer, eu descobri, olha, eu estou criando um método, então eu vou começar a formalizar isso, né? Queria dar um formato para essa estrutura que eu estou criando. Você aprendeu a importância de você entender o que é o tutorial e por que o tutorial não é capaz de te levar a se tornar especialista em fotomontagem, né? Porque, como a gente já disse, é só um pedaço da informação, com um pedaço único da informação, você não consegue isso. Você aprendeu qual é o maior benefício, que é você conseguir ver o tutorial com um olhar próprio para isso, que seria você pegar o tutorial e se desafiar com ele. A pessoa fez isso nesse tutorial, eu vou fazer essa mesma coisa, mas vou tentar usar outra ferramenta. Ah, ele fez isso com essa ferramenta, eu vou tentar usar essa ferramenta para fazer outra coisa. Ah, ele está falando sobre tal assunto, eu vou tentar falar sobre tal assunto usando outro tipo de imagem. Então, foi esse o maior benefício que eu mostrei, né? Você aprendeu também que existe uma exceção, que é os tutoriais, como eu já falei logo no começo, que são os tutoriais que te ensinam ferramentas específicas, ferramenta de cortar, ferramenta de mudar de cor, ferramenta para mudar o tamanho da imagem, ferramenta para mudar a direção da imagem, se a pessoa está olhando para a esquerda, virar para a direita. Então, quer dizer, tem ferramentas que são específicas, quando é só o tutorial, é só sobre essa ferramenta, é legal você aprender. Essas são as exceções. Agora, o tutorial onde você começa, a pessoa pega a imagem, recorta, faz todo o processo e termina, essas aí não são muito boas, que você vai acabar se frustrando, porque aquilo só vai servir para aquele processo. Eu estou insistindo nisso, porque muita gente acaba insistindo nisso, fazendo muito isso, copiando outros artistas e não consegue criar uma arte própria, e começa a se sentir mal com isso. Você não se sente artista de verdade. Outra coisa que você aprendeu também, qual é o melhor momento para ver tutoriais. Eu falei que o melhor momento é quando você estiver de bobeira. Em vez de você ir ver um vídeo de alguém dançando, uma dancinha, não sei o quê, vai ver um tutorial, seja de cinema, de escrita para cinema, de fotomontagem de ferramentas específicas, ou fotomontagem de forma geral, mas com a mentalidade que aquilo ali é uma distração, é para você ver uma ferramenta. Ah, eu sei usar essa ferramenta que ele usou, olha. Ah, essa ferramenta dá para usar dessa forma também, entendeu? Com essa mentalidade aí. Ah, eu esqueci de mostrar até uma coisa que eu vou mostrar para você aqui, que são os dados demográficos. Deixa eu abrir aqui. Isso aqui é mais para mostrar, né? Uma coisa que eu fiz uma pesquisa aqui e eu vi que é muito interessante. Então, o que acontece? Você vai ver que muitas pessoas não têm sucesso na fotomontagem, porque a maioria das pessoas elas buscam o que é mais fácil, o mastigado. Para você ter sucesso em qualquer coisa, tem que ter sacrifício. Você tem que se envolver de verdade. E o tutorial, na grande maioria das vezes, ele é só um pedacinho da informação. Então, esse pedacinho não vai te ajudar. É uma coisa que é muito mastigada, então não vai te ajudar. Eu vou mostrar para você como isso é verdade. Eu vou colocar aqui, ó, já fiz até uma pesquisa antes, até aqui, ó, tutorial. Olha quantas pessoas pesquisaram sobre isso. 3 bilhões 210 milhões de pessoas fizeram uma pesquisa sobre tutorial. Agora vamos ver aqui sobre curso. Curso 1 milhão 849 milhões. Ou seja, você vê, pessoas procurando tutorial, 1 bilhão, 3 bilhões, né? Aqui você tem 1 milhão. Olha a diferença em relação à aprendizagem. Você vê que a maioria das pessoas, ela está muito mais preocupada em aprender a coisa fácil. E é por isso que a gente não tem tantos artistas fazendo sucesso na fotomontagem, porque às vezes as pessoas não estão determinadas a aprender o que precisam aprender para se tornarem artistas de fotomontagem. E você requer pesquisar. Eu não digo que você, eu não tenho dinheiro. Às vezes você não tem dinheiro para fazer um curso, né? Mas aí você tem que também saber pesquisar de forma certa. Você ver só tutorial não vai te levar até lá, é o que eu estou falando. Aproveita essa oportunidade, começa a acompanhar o canal aí, começa a ver os cursos que eu vou estar colocando aí, os vídeos que eu vou estar colocando, que eu vou direcionar você para lá. Então é isso aí, um abraço, até a próxima. Fui! E outra coisa, não esquece de deixar aí nos comentários dúvidas que você tenha sobre fotomontagem, coisas que de repente eu falei que você não entendeu, que você quer entender de outra forma, alguma coisa que você ficou em dúvida, pode deixar nos comentários aí que eu vou ter o maior prazer em responder, beleza? Um abraço, até a próxima. Fui! Agora eu fui mesmo.